9 de fevereiro de 2016. Breno fora, Caleri banco e com Ganso liderando a equipe, São Paulo está prontinho para a decisão de amanhã aqui no Pacaembu. César Valerro trabalha no CT do Palmeiras e fecha as portas para a imprensa no último treino antes de encarar o tricolor. Zé Roberto e Arouca devem ser as principais novidades do Palmeiras amanhã contra o Oeste em São José do Rio Preto. Tite treina a equipe alternativa e poupa alguns titulares. É uma tendência para o jogo de quinta-feira contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista. E dentro de instantes, o atacante André será apresentado como novo reforço. E ainda enfrentando concorrência do Galo e com proposta nas mãos do jogador, Santos não se desespera por Robinho. E uma reportagem especial com o meia-atacante Moraes, autor do gol mais famoso do Paulistão até agora. Olá, olá, muito boa noite. O nosso Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que vai ter a primeira importante missão da temporada: eliminar o César Valerro do Peru para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O repórter Alexandre Silvestre esteve no Pacaembu, local do confronto do jogo de amanhã, acompanhando o último treino do tricolor. Imprensa de fora por mais de uma hora. Assim que as imagens são liberadas, não vemos o Breno. Há 3 dias o zagueiro é ausência nos treinamentos de campo. Com tendinite no joelho direito, ele dará a vaga para Lucão. O trabalho de hoje foi no palco do jogo de amanhã. No Peru, 1-1. Um empate sem gols nesta quarta-feira no Pacaembu diante do César Valerro é suficiente para o São Paulo avançar à fase de grupos da Libertadores. O jogo lá no Peru só foi muito bom porque a gente se dedicou, porque a gente movimentou, a gente se posicionou bem e por isso criou a chance de gol que a gente teve. Uma pena que a gente não concretizou em gol. Mas amanhã, contra o César Valerro, a gente tem que entrar com a mesma postura e até melhor para poder caprichar ainda mais para fazer os gols. Dependendo do andar da carruagem, o Caleri, autor de 3 gols em menos de 2 jogos, nem precisa entrar. É um cara que vem brincando também com a gente ali, né? Até nos pênaltis a gente está fazendo algumas brincadeiras ali com ele. E que bom que ele está feliz, porque isso nos ajuda dentro de campo. E lógico, apesar de estar fora amanhã, mas vai estar ali no banco torcendo pela gente. E a hora que entrar, vai entrar com toda a força também. Por enquanto, o Allan Kardec é o titular do comando do ataque. Jonathan Caleri inicia na reserva, só que os dois estão brigando pela mesma posição. Já Paulo Henrique Ganso, no momento, não tem nenhuma sombra para incomodá-lo. Também, se tivesse, tudo ok. Todos têm alguma sombra ali, tem jogador na posição para botar uma pressão. Se você não for bem, se você não se dedicar, vai vir outro e vai roubar o seu lugar. Brigas internas por um lugarzinho ao sol e guerra contra os adversários. Ganso, que costuma tratar bem a bola, não faz questão de apresentar o chamado futebol arte. O negócio dele agora, acredite se quiser, é ser competitivo. O mais importante é a gente conseguir a classificação. Se vai jogar bonito ou feio, isso é o que menos importa nessa partida. Garantir a classificação e espantar a improvável zebra são as obrigações do tricolor paulista. Jogo de Libertadores ou qualquer partida de futebol não tem jogo fácil e a gente tem que entrar com foco total, concentração total. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação de São Paulo ela é confortável. Joga em casa, se não sofrer gols, avança para a fase de grupos, basta um 0-0 porque fez um gol fora. E ainda assim, se tomar um gol, basta uma vitória simples e convenhamos. Comparando os dois times e tendo até como referência o que São Paulo apresentou lá no Peru, onde poderia ter vencido o jogo, a situação realmente me parece tranquila. Não consigo imaginar o São Paulo fora da Libertadores, jogando no estádio do Pacaembu contra um time infinitamente inferior, Chico. Você vê de outra maneira? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos. Feliz carnaval aí, né? Para quem curte carnaval, finizinho de carnaval. Eu acho o seguinte, Celso, numa boa falando, eu acho que o São Paulo já está classificado. A classificação foi conseguida fora de casa, o resultado foi meio apertado, mas deu tudo certo para o São Paulo. Agora, o que me chama a atenção é o Ganso. Eu acho que o Ganso é
é um caso à parte que a gente tem que analisar com bastante carinho e muito cuidado. Por quê? Porque o Ganso, no meu modo de ver, é um craque, é um bom jogador. E eu me lembro bem que o Raí, quando chegou no São Paulo, vindo do Botafogo, ele se apresentou primeiro como o irmão do Sócrates. E para ele deixar de ser irmão do Sócrates para ser o Raí, levou 2 anos e meio. Um ano, vai. Não, 2 anos e meio. Contadinho, porque o Tele Santana pegou, recolocou ele, reposicionou o Raí, ensinou o Raí para o ataque só depois de marcar. E o Raí é até hoje um cara privilegiado fisicamente, em tamanho, e também tinha uma caixa, um gás impressionante. Então, quando ele se compreendeu, pôs na cabeça que ele era craque quando ele estava bem fisicamente, aí o que aconteceu? O Raí explodiu para o futebol, né? Foi para o exterior, voltou, deu vários títulos para o São Paulo, foi tetracampeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, começou como titular, mas depois foi para a reserva, perdeu a posição para o Mazinho, se não me falar a memória, né? Exato, foi. Hoje o pai do Rafinha, esses bons jogadores da Europa que estão lá, o Mazinho era um excelente lateral esquerdo e jogava de volante também, mas era aqueles volantes ofensivos, fazia gol de cabeça, batia falta, fazia gol de pênalti, era um grande jogador o Mazinho. Mas enfim, eu olho para o Ganso e eu me lembro do Raí. Não que o Ganso seja um jogador que precisa estar bem fisicamente para jogar bem. Não, é o contrário. O Raí precisava, ele não precisa. Ele joga bem, mesmo se não treinar, que ele tem toque de bola qualificado, tudo. Agora, se ele estiver bem fisicamente, aí o papo é outro. Porque ele tem condição de voltar para marcar, para ajudar o meio campo, a armar o time e deixar bons jogadores, como os atacantes de São Paulo hoje são, técnicos, na cara do gol para fazer gols. Então, eu acho que é o tempo certo. O Ganso está amadurecendo no São Paulo. Esse ano aqui, eu acho que é o ano do Ganso. Você gosta do Ganso? É bom jogador. Ah, é? Ah, então tá bom. Bom, a gente vai ver como foi o trabalho do César Valerro, mas antes vamos para o Corinthians, que só estreia na Libertadores na semana que vem contra o Cobresal do Chile. Nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que está nesse momento no CT do Corinthians, acompanhando a apresentação do atacante André. Boa noite, Esboril. A gente sabe que existe... Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT, onde o André está sendo apresentado nesse momento. É mais um reforço do Corinthians. O jogador chega para assinar um contrato de 4 anos com a equipe corintiana e vai responder a primeira pergunta nesse momento. Não precisa nem falar que eu estou feliz de estar aqui no Corinthians, como você falou. É um clube muito grande, é um clube que tem muita expressão, tem uma torcida que é muito fanática, então a minha felicidade é enorme de estar aqui. E essas coisas extracampos aí, a gente sabe que aqui a cobrança é muito maior pela grandeza do clube, por se tratar de uma torcida que é muito fanática também, mas isso aí foram coisas que já ficaram para trás. No esporte eu fui muito feliz, não tive nenhum tipo de problema e espero que aqui também aconteça assim. André, boa tarde. Eu queria saber de você, por favor, com relação ao probleminha que você teve para vir para cá com o seu ex-clube. Não foi imediatamente, você tinha ainda um resto de contrato, o Atlético não queria te liberar. Como é que estava essa situação e o que te realmente motivou a vestir essa camisa do Corinthians? Acho que não tem nem o que falar de motivação quando fala Corinthians, já vem a motivação na hora. É um grande clube, é o atual campeão brasileiro, então acho que qualquer um queria jogar aqui. Então, essa coisa de motivação, acho que nem precisa falar. E a questão do Atlético, a gente sabe que teve todo o investimento, mas são coisas que aconteceram lá que o presidente não queria liberar. Mas já estou aqui, estou feliz, estou onde eu queria estar. Então, é coisa passada, essa coisa do Atlético. E espero ser muito feliz aqui no Corinthians. Você trata esses problemas... A gente continua por aqui, Anitta, com a apresentação do André. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Corinthians, que treinou essa tarde de uma forma diferente, com um time misto. E é o que deve entrar em campo contra o Capivariano na quinta-feira. Combinado, Anitta? Você chega para... Combinado, Esboril. Obrigada. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, então.
Expectativa, Chico, bom, chegada do André. Anitta, você pode ter reparado que o começo da entrevista, o rapaz estava um pouco tenso, né? Tá suando, Estava suando. Não é fácil, né? Primeira entrevista, camisa do Corinthians, é diferente. Não que ele não seja um bom jogador, eu acho ele um bom jogador. E como ele disse mesmo, no esporte ele fez a diferença. O esporte por pouco não entra entre os 4. Né? Ela estava até a última rodada, era candidato, se me falha a memória, ou a penúltima rodada, era candidato à 4ª vaga. É que não deu, né? E o Falcão fez um bom trabalho lá e continua fazendo. Agora, vestir a camisa do Corinthians é difícil, é muito difícil, porque a cobrança vem, a responsabilidade vem, tudo se multiplica. Você vê que você vai dar uma entrevista coletiva em Santos, tem 5 gatos pingados para te ouvir, são sempre os mesmos 5. André vai falar pela primeira vez como contratado do Corinthians. Tem 30 pessoas. Só de câmera tem uns 10. Né? O cara se sente na Copa do Mundo. E é assim no Corinthians, é assim no Flamengo. Porque são 2 clubes que têm uma torcidas enormes. A do Corinthians hoje eu acho que já passou a do Flamengo. E eu vou repetir, por um simples motivo, aquele que o meu querido, grande, estupendo e magnífico Neto fala, que quem torce para o Corinthians só torce para o Corinthians, quem não torce para outra equipe, né? E quem torce para o Flamengo não torce só para o Flamengo, torce para o Bahia, torce para o Vitória, torce para o Náutico, o corintiano não. Então, a maior torcida fiel do Brasil é a do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Só por aí já acabou a conversa. E o cara chega lá, sente o peso. Se fosse para o Flamengo, sentiria também. O Guerreiro, que é melhor que ele, é mais matador que ele, né? Se bem que só deu certo no Corinthians. O André não foi só no Corinthians. Ele deu certo no Santos, jogando ao lado do Neymar. O Sport ele não foi mal também, né? O Sport ele não foi mal. Ele parece que tem mais qualidades técnicas, mais recurso técnico que o Guerreiro. Mas ele já sentiu. Aí ele foi se soltando, né? O coração subiu aqui na boca, deu aquela disparada no coração, né? Aí a adrenalina foi baixando, aí ele já viu que o negócio, né? É gozado. A gente faz televisão, eu tô aqui na Gazeta, estava conversando hoje com a garotada, aí que a Juliana hoje, a Giovana. A Giovana está terminando o estágio dela. Ela fizemos uma despedida de estágio para ela, e ela é uma boa profissional, né? Ela vai ser uma boa profissional, uma grande repórter. E eu estava falando isso para ela, que com 26 anos de televisão, às vezes você entra na televisão, você só de ouvir a musiquinha, o cara falando aqui, você fica meio tenso mesmo, até você... hoje são segundos, mas quando a gente era mais novo, demorava uns 5 minutos mesmo. Não é para baixar a bola, para você se entender o que estava acontecendo, o que eu vou falar... Né? Hoje não é 5 minutos, mas não são 5 minutos, mas 20 segundos, 30 segundos, com todas 10 as segundos. Variantes do que pode acontecer, assim como num jogo de futebol, Exatamente. Né? E agora, você imagina isso no Corinthians, um jogador de futebol, como é que não é? E o Celso, então, pode falar melhor desse nervosismo inicial, porque o Celso, além de ser um comentarista esportivo, ele é cantor também. E a adrenalina de um show deve ser forte, né, Celso? Sem dúvida. Eu não sei, eu imagino. Não, mexe sim. Mexe um pouco, mexe muito, não pouco, muito. Mas acho que isso é comum em qualquer setor de atividade, quando você se propõe a fazer alguma coisa que tem uma responsabilidade muito grande, você sente o peso, o mais experiente que você seja, mas é só respirar, deixar a adrenalina baixar e seguir. O André, ele chega com uma incógnita, você lembrou bem, ele foi bem no Santos, foi bem no Sport, não foi bem no Atlético, tem essa coisa, sabe, de se firmar mesmo, de regularidade. Eu acho que ele não gostou da cidade de Belo Horizonte. Mas nada, pelo amor de Deus, contra Belo Horizonte. O Tite, ele tem essa capacidade de motivar o jogador, e se ele não tiver motivado o suficiente, ele não vai jogar. E convenhamos, é uma chance de ouro jogar no Corinthians, recuperar no Corinthians. A maioria dos jogadores que veio para o Corinthians, essa maioria acabou se dando bem. Acho um bom reforço. Acho que o Corinthians conseguiu se reforçar. Não tem a mesma qualidade dos demais que saíram, mas dá para fazer um bom time. Voltamos agora a falar então do confronto entre o São Paulo e o César Valerro pela Libertadores da América. Os peruanos devem ir nessa noite ao Pacaembu fazer aquele tradicional reconhecimento do gramado. Hoje pela manhã a equipe treinou na academia de futebol do Palmeiras. A reportagem é do Fernando Gavini.
Adversário do São Paulo nesta quarta-feira pela fase preliminar da Libertadores, o César Valerro treinou nesta manhã aqui no CT do Palmeiras. Mas a entrada da imprensa não foi permitida. O único contato que tivemos com os jogadores foi depois da atividade, quando 2 deles desceram do ônibus para conversar com jornalistas. Autor do golaço na partida de ida, Roberg afirmou que nunca tinha feito um gol assim. Disse que já tinha marcado de fora da área, mas que o gol da semana passada foi o mais bonito da carreira, por ter sido feito numa Libertadores contra um adversário forte e por ter colocado o time, que não começou bem na partida, de novo no jogo. Para o goleiro Liebmann, o César Valerro tem que primeiro defender bem, porque jogando em casa o time sofreu. Ele disse conhecer a força do São Paulo, que respeita a qualidade do adversário, mas que o time peruano precisa primeiro defender bem e aproveitar as chances que tiverem para marcar o gol. Converti-las. Robert acredita que o César Valerro precisa fazer uma partida perfeita para classificar, porque o adversário é de primeiro nível. Disse saber que o São Paulo é o favorito, mas que vão fazer de tudo para surpreender. E para surpreender não tem muito segredo. É jogar fechadinho atrás, fechar, diminuir todos os espaços e jogar por uma bola no contra-ataque. Se o César Valerro fizer um gol, obriga o São Paulo a fazer 2 e o São Paulo obrigatoriamente tem que vencer a partida. Novo 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Eu disse que a situação do São Paulo é confortável, mas o César Valerro é franco atirador. Então vai armar uma bela de uma retranca e ver o que acontece. De repente, se o São Paulo não encontrar o espaço necessário, eles podem se aproveitar disso num contra-ataque, como aconteceu lá no Peru mesmo. De repente, um chute de longa distância, de rara felicidade, e aí pode botar fogo no jogo. É nisso que eles vão apostar, numa bola, no contra-ataque. Gozado, e a reportagem foi muito feliz. Por quê? Porque entrevistou os 2 melhores jogadores do time, o goleiro e esse atacante, esse Robert. O goleiro, me lembrou aqui, a Anitta, parece um surfista, né? Parece mesmo, não tem cara de goleiro. Mas ele é goleiro da seleção peruana. Muita gente não sabe disso. Ele é um bom goleiro. Ele não é um goleiro ruim, não. Inclusive, contra o São Paulo lá, ele jogou bem. Né? Isso não quer dizer que ele vem aqui e não sinta a pressão do Morumbi. Né? Que também jogar no Morumbi aqui entre nós. Não, vai ser no Pacaembu. Ah, desculpa, é verdade. No Pacaembu, pior ainda. Né? Que é mais próximo. Né? A pressão aqui do Pacaembu, se a torcida do São Paulo souber fazer, como a torcida Gaviões fazia em jogos do Corinthians... Cheio vai estar, né? Mais de 30 mil já foram vendidos. Então, provavelmente, ele sinta a pressão. Mas ele é um bom goleiro. Os 2 jogam bem. Agora, ganhar do São Paulo aqui é difícil. Eu não acredito numa vitória, não. Também não. Talvez um empate, e aí o empate com gols, né? Aí sim, uma decisão no pênalti, mas se bem que 2-2 da César Valerro. 2-2 da César Valerro. Mas eu acho que é bem provável. Agora, esse menino, Robert, que fez o gol, ele deveria ter uma chance no futebol brasileiro, que está buscando jogadores meio campistas, que arrematem fora da área, que se encaixem em esquema. Ele caberia sim aqui. E pelo que ele ganha lá, aqui seria dava um pouquinho a mais e o cara vinha e talvez desse certo. Eu não digo Corinthians, não digo São Paulo, mas talvez um Sport, né? Talvez um Curitiba, aí sim. E você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber, o São Paulo vai conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores? Sim ou não? Acesse o site, deixe lá o seu voto. Essa enquete vai ficar no ar até amanhã, quando o tricolor, então, entra em campo contra o César Valerro do Peru. Ele apareceu no futebol em 2002, jogando pelo Vasco, onde conquistou no ano seguinte o título do Campeonato Carioca. Depois foi jogar no Corinthians. No Timão, ele foi campeão brasileiro da Série B, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e ganhou também um Brasileirão. Passou por diversos clubes do Brasil e foi parar no São Bento. Fernando Gavini conversou com o meio-campista Moraes, que na rodada passada do Paulistão fez um golaço no empate da equipe de Sorocaba com o Palmeiras em 2-2. O lance ficou marcado pelo erro grotesco de Leandro Almeida. Mas o drible e o toque de categoria na saída de Fernando Praz foram de quem conhece das coisas. Um golaço de Moraes, ex-Vasco e Corinthians, que tenta no São Bento retomar a carreira. Ninguém nem sabe que eu tava aqui, né? Tô desde novembro aqui no São Bento, aí 2 meses de pré-temporada, ralando pra caramba. Ninguém sabia. Acho que a melhor coisa do mundo foi fazer esse golzinho aí, né? Contra um time grande, um time que vem de um título nacional, né? Que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, então
teve um apelo midiático muito grande. Um golaço que provou que o tempo passa, mas a qualidade continua. Moraes estava parado por opção desde que deixou o CRB depois do campeonato alagoano do ano passado. Eu estava em casa, né? E sou torcedor do CRB lá em Maceió. E tenho amigos que trabalham no CRB, que tem contatos lá. Então, como era em casa, acabei disputando estadual. Mas acabou o estadual no outro dia, eu já estava em casa novamente. E não quis jogar a Série B? Não, achei melhor não. Acho que estava por vontade de ficar de bobeira mesmo em casa, à toa. Preferi ficar em casa. Não foi a primeira vez que Moraes se cansou do futebol e ficou parado. Aliás, foi a terceira vez que ele decidiu trocar a rotina de treinos e jogos para ficar numa boa em Maceió, sua terra natal. Mas Moraes ainda é novo para pendurar a chuteira e a saudade da bola falou mais alto. Às vezes dá uma louca de parar e ficar um pouco em casa e eu vou e fico em Maceió mesmo, saio, mas também fico 2, 3 meses, já dá vontade de voltar a jogar, então agora decidi, vou queimar mais uns 3, 4 anos de futebol para aí sim voltar para casa. Este é o jeitão mesmo de Moraes, um jeito tranquilo, pacato, que não precisa de muito para se sentir bem. Até por conta disso, a carreira que se projetava quando ele surgiu como uma promessa no Vasco não se concretizou. Na época eu tive muitas propostas, futebol europeu, né? As propostas chegavam, eu sentava com a família, com o meu empresário. Umas o Vasco não aceitava, né? Outras o Vasco aceitava, eu que não aceitava. As coisas aparecem, às vezes você é chamado de mercenário, mas o certo é aproveitar a juventude, ir embora, fazer a tua vida. Então, de repente, falta um pouco de ambição. Nas primeiras propostas, meter o pé e fazer minha vida lá fora. Mas foi uma escolha minha, não me arrependo. Eu acho que sou muito feliz aqui, sou um cara realizado. Histórias boas que ele pretende reviver a partir da retomada na carreira jogando pelo São Bento. O golaço contra o Palmeiras é uma amostra do que Moraes ainda é capaz de fazer. Que seja um trampolim para voos mais altos. É isso que me impulsiona ainda, né? Tava em casa vendo os caras jogando bola aí com mais idade. Então o que eu penso é de jogar o máximo de jogos, cara. Render, conseguir jogar em alto nível, né? Ter a intensidade necessária que o futebol exige hoje, né? Nas ações e reações. Procurar, né, desempenhar da melhor maneira o meu papel aqui dentro do São Bento. Que aí sim, pós-paulista, a gente pensar em coisa maior. Chico, sempre gostei do futebol do Moraes, no Vasco, no Corinthians, jogador criativo, jogador... Esse tinha aquele alegria clássico nas pernas, camisa 10, sabe o que faz com a bola, lidera o meio campo. E o gol que ele marcou contra o São Bento mostra que ele não desaprendeu, né? Não desaprendeu. Tudo bem, o Leandro Almeida errou, o torcedor do Palmeiras está bravo. Mas e o drible que ele deu depois foi todo. Aí já não é problema do Leandro Almeida, é mérito do Moraes. Mérito do Moraes. Mérito do Moraes, que realmente deu um drible desconcertante e depois bateu pro gol com uma categoria. Sabe, é assim, é típico de quem sabe. Quem sabe fazer gol. Tem muito jogador aí em time grande que jogou aí. Corinthians, São Paulo, que numa dessa rifa a bola, dá um baita de um pontapé e vai parar na lua, né? Agora, o Moraes não, muita categoria realmente. E se você perceber bem, esse gol do Palmeiras foi no mesmo lugar que o Romário deu aquele drible no Amaral, quando o Amaral estava no Corinthians. Lembra que deixou o Amaralzinho desconcertado? O amigo da Anitta deixou desconcertado o Amaralzinho. E foi no mesmo lugar. Quer dizer, esse cantinho do Pacaembu é meio maldito. Precisa tomar cuidado do zagueiro ali, porque ali não é fácil, não. O Romário deu um drible no Amaral, que o Amaral está procurando o Romário até agora. Amaral, ele está no Senado. O Romário hoje é senador. Olha o drible que ele deu no back do Palmeiras. Foi no mesmo lugar que o Romário deu o drible no Amaral. Um pouquinho mais para cá. Foi um pouquinho mais para cá. Mas aquele lado é um lado fatal, né? Você não pode que nem uma vaca louca em cima de cara bom, não, porque o cara te joga a bola no meio das pernas e faz um gol desse aí. E o Moraes realmente é um bom jogador. E a história dele, como ele veio parar no Corinthians, é muito engraçada, porque tem tudo a ver com o Ronaldo Fenômeno. Olha que coisa engraçada. O Corinthians foi lá contratar o Moraes para disputar a segunda divisão no Vasco. Naquela época, o André Sanches era o presidente,
E era muito amigo do Roberto Dinamite. Então o Roberto Dinamite pediu uns conselhos para o Andrés, porque o Andrés estava recuperando o Corinthians e tal. Aí ele falou assim, pô, então me pega aí o Moraes por empréstimo e tal, você quer? Vem. Aí o Moraes foi campeão pelo Corinthians da segunda divisão. Aí o Andrés falou assim, eu quero ele para disputar o Campeonato Paulista agora, o Campeonato Brasileiro e tal, né? Ele falou assim, olha, tem 2, 3 empresários que precisam conversar. Mas quem é o que tem a maior parte? Quem tem a maior parte do passe pelo menos essa história que me contaram, é o Ronaldo Fenômeno. Aí o Andrés falou assim, então marca um encontro com o Ronaldo Fenômeno, então, chama ele, vamos conversar. Aí foram todos conversar. Aí conversa vai, conversa vem. O Andrés virou para o Ronaldo e falou assim, escuta aqui, Ronaldo, esse negócio do Moraes, tá bom, a gente fecha. Por que você não quer vir jogar no Corinthians, não? Já tinha uma especulação, o Joaquim Grava já estava trabalhando essa ideia. Aí o Ronaldo, daquele jeito, não sei, tu parece meio louco, que proposta maluca, não conheço São Paulo, não sei o que, mas que é isso, vamos lá, não sei o que. Aí toma uma, toma outra, né, que você sabe como é que é. E aí o que aconteceu? Eles foram no banheiro fazer xixi. Não, mas é verdade essa história. Aí no banheiro, o Andrés falou, Ronaldo, porra, estamos aqui conversando faz meia hora, cara, chega de conversa. Ou você assina e vai, ou você não vai. Ele falou assim, peraí, aí os dois saíram do banheiro, lavaram as mãos, lógico, né? Aí pegou um guardanapo da mesa e falou, tá aqui, eu assino. Gostei de você, Andrés, e confio em você. Tá aqui, sou jogador do Corinthians. E eles foram para negociar a compra do passe do Moraes, que também o Ronaldo tinha uma parcela. Agora não me perguntem como que tinha uma parcela, mas tinha. Então essa é a história. E veja como uma coisa leva a outra. E como o Ronaldo saiu bem, né? Isso no Corinthians. Só para fazer justiça, só para concluir, acho bom a gente... O Chico foi o primeiro que falou que o Ronaldo ia para o Corinthians. Eu achei até que ele tinha enlouquecido quando ele falou isso. Você, né? e o mundo, né? Pois é, mas o Chico, que verdade seja dita, foi a primeira pessoa, aliás, foi quem deu furo que o Ronaldo ia jogar no Corinthians. É verdade. Agora, por quê? Porque a minha fonte hoje, eu confesso quem era o André Sanches. E o André Sanches tomava umas, ligava para mim e falava, ele está quase chegando, ele está quase chegando. Eu falei assim, bom, o bêbado fala a verdade, né? Então vamos lá. Ronaldo vem aí, segura mais um pouco, e não sei o quê, babá. E aí, né, naquela época o Sanches bebia, hoje ele não bebe tanto. Não bebe mais. Não, né? Tá bom. Você está gostando do programa? Você está gostando dos causos do Chico Lang? Alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Alguma notícia dos naming rights? De novo. Olha, deixa para lá. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei ainda, mas o André Sanches está confirmadíssimo para o próximo Mesa Redonda Futebol Debate. Nem eu sabia. Então, mas eu estou avisando já, você fica ligado. Isso é um furo. Domingo que vem, né, dia 14, o André vai estar aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Então a gente aperta ao lado do Pintado. O Pintado vai estar também. São os dois nobres convidados já confirmados e vamos ver com ele agora longe do Corinthians, não tem mais nada, só cuida do name rights e da camisa, da propaganda da camisa. Da propaganda da camisa, eu tenho quase certeza que o novo anunciante é o Santander, eu acho, pelas informações que eu tive. E agora o name right, quem sabe ele não fala aqui domingo que vem. Vai falar, vai falar. Arena Chico Lang. Se eu tivesse a grana que ele quer que eu der para dar, eu daria com o máximo prazer. Depois do Comitê Olímpico dos Estados Unidos decidir liberar os atletas que não quiserem disputar os Jogos do Rio de Janeiro por conta da ameaça do Zika vírus, hoje foi a vez dos dirigentes do Quênia se pronunciarem sobre o assunto. Em entrevista à agência Reuters, o presidente do Comitê Olímpico queniano, Kipchoge Keino, disse que eles não arriscariam trazer atletas para o Brasil caso o vírus atingisse níveis epidêmicos e afirmou que o Brasil deveria assegurar que o país é seguro o suficiente para realizar os Jogos. Mais tarde, o chefe da missão olímpica queniana, Stephen Soi, emitiu um comunicado colocando panos quentes na fala do presidente. Segundo a nota, ainda é muito cedo para determinar o
status da epidemia de Zika vírus na época da realização dos Jogos. Nenhuma decisão sobre o assunto foi efetivamente tomada ainda. Ontem surgiu a notícia de que o Comitê Olímpico dos Estados Unidos teria liberado os atletas do país para decidirem se viriam ou não ao Brasil, mas a informação foi classificada como 100% incorreta pelos dirigentes americanos. Posso falar uma coisinha aí? Olha, muito bom ninguém vir. Ótimo. Tomara que não venham mesmo. Eu estou torcendo para não vir. Por quê? Porque aí o Brasil ganha medalha. A gente vai começar a ganhar medalha até do que a gente nunca ganhou. Não é verdade? Se sobreviver, a gente também sem a picada do mosquito, né? A gente mora aqui, tá com esse Zika medo. Sei lá. Estamos zicados mesmo. Estamos zicados. Não tem jeito. Então, pelo menos vamos ganhar medalha pra caramba. Ganhar umas 100 medalhas de ouro, coisa que o Brasil nunca ganhou. 100 medalhas de ouro Celso nunca. Super concordou. Mas legal. Então que não venha ninguém. Se não vier os americanos, melhor ainda. O argentino Manquello no lugar de Alan Patrick. Essa deve ser a principal mudança no Flamengo, que amanhã enfrenta a Portuguesa em Volta Redonda. Mais um assunto inevitável na Gávea é o clássico contra o Vasco no fim de semana. O técnico Muricy Ramalho promoveu mudanças na equipe titular do Flamengo para o jogo desta quarta-feira contra a Portuguesa em Volta Redonda. Alan Patrick vai começar a partida no banco de reservas. O meia dará lugar ao argentino Manquello, principal contratação do clube este ano. Regularizado no início da semana passada, Manquello havia atuado com a camisa rubro-negra apenas nos amistosos contra Ceará e Santa Cruz. Apesar do jogo de amanhã, o elenco do Flamengo não esconde ansiedade para o clássico diante do Vasco, domingo, em São Januário. Será a primeira vez em 10 anos que as duas equipes se enfrentam na casa do Cruz Maltino. Esse ano com certeza vai ser diferente. Claro que não só o Flamengo como o Vasco também vão querer entrar para ganhar. Então, como eu falei, hoje a cabeça está na Portuguesa por enquanto, depois penso no Vasco, falo que for do Vasco, mas hoje foco é a Portuguesa, como o professor pediu pra gente. Então, o jogo do Vasco será importante, claro, mas hoje os 3 pontos tá para ser contra a Portuguesa lá dentro de Volta Redonda. O Santos voltou agora à tarde aos trabalhos depois da folga de carnaval, mas o treinamento não foi aberto à imprensa. Enquanto isso, estamos chegando aí na 4ª rodada do Paulistão e o Peixe ainda aguarda uma resposta do Robinho, né? Sobre essa negociação, você encontra informações lá no GazetaEsportiva.com. Camisa 7 tem nas mãos uma proposta salarial de R$600 mil feita pelo Santos. 200 mil seriam pagos pelo clube e os outros 400 mil por investidores. Ao que tudo indica, o Peixe não pensa em aumentar a proposta. Ao GazetaEsportiva.com, a advogada de Robinho diz que não há prazo para a definição do destino do jogador. O Atlético Mineiro também fez uma proposta ao Rei das Pedaladas e a imprensa mineira chegou a dar o acerto como quase certo, mas nada foi confirmado. Ainda mais informações lá no site GazetaEsportiva.com. O Robinho está numa fase confortável da carreira. Ele pode esperar, de repente avaliar uma proposta, avaliar outra. Ele já atua pelo Santos, mas teve também um problema de atraso de salários, tem o Atlético Mineiro, ele pode... Talvez ele esteja esperando uma outra proposta mais interessante que apareça, já chegou até a cogitar a possibilidade de voltar para a Inglaterra. Enfim, não tem por que ter pressa mesmo. Ele chegou num estágio profissional que você pode falar assim, nossa, 600 mil é muito dinheiro. Eu acho, imagina, não tem... Tem gente aí que estudou a vida inteira para ser um executivo e, sei lá, ganha... Nem o Einstein ganhou isso a vida inteira. Ganha 10% disso já é um baita salário, quer dizer. Mas, uma questão de mercado. Talvez ele esteja esperando realmente algo melhor. Mas o futebol é assim, tem números fantásticos mesmo. Agora, fantástico é um rapaz, quero mandar um grande abraço para ele, o Araújo, da Rádio Atual. Grande beijo, Araújo. Manda bala aí, meu filho. Bom, a gente volta a falar agora ao vivo com o repórter Felipe Esboril, que segue no CT Joaquim Grava acompanhando as notícias do Corinthians mais uma vez. Boa noite, Esboril. Isso mesmo, Anitta. Boa noite para você, boa noite ao Chico, ao Celso, o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente volta aqui do CT Joaquim Grava para fechar as informações do Corinthians. Corinthians que, como a gente viu no começo do programa, já apresentou o André, novo reforço, atacante que chega com 25 anos de idade, 4 temporadas
temporadas, assinou o contrato, ele que estava no Atlético Mineiro e segue por aqui, já trabalhou durante toda essa semana e, inclusive, o Edu Gaspar, que é gerente de futebol do Corinthians, estava ao lado do André nessa apresentação, falou sobre outros assuntos, inclusive sobre a real situação de Giovanni Augusto e também do próprio André, que ainda não estão inscritos na CBF e não poderão ser utilizados, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano nesta quinta-feira em Itaquera, às 9 da noite, e também, claro, no clássico de domingo contra o São Paulo. O Edu Gaspar falou justamente sobre isso, como está essa situação da documentação. Estamos só com um pequeno detalhe do Giovanni Augusto, né, que a CBF obviamente está fechada devido ao Carnaval, né? Estávamos esperando também a assinatura de uma rescisão de contrato junto ao Atlético e que está nos enviando também. Não sei se vai dar o tempo hábil de chegar isso amanhã e já escrever amanhã. Nós já estamos já em contato com bastante gente para que a gente torne possível, mas eu conversei com a comissão técnica hoje de manhã, antes do período do treino da tarde também, falei que é uma situação difícil, porém estamos brigando para tentar viabilizar, para deixar ele em condição de jogo para quinta-feira. O Edu Gaspar, quando ele acabou a entrevista coletiva, eu conversei com ele rapidamente aqui por fora da sala de imprensa e ele me disse que a situação do André é um pouco mais tranquila. Amanhã ele envia a documentação, escreve o jogador e ele deve estar à disposição do técnico Tite, o André, para esse jogo de quinta-feira. O Giovanni Augusto ainda falta chegar a rescisão do contrato dele com o Atlético Mineiro. Então isso pode atrasar um pouco a situação. O Edu me disse que eles correm para que tudo se regularize até quinta-feira, mas se não, ele entrará em campo contra o São Paulo. O Corinthians, que vive uma maratona de jogos, serão 3 jogos em 7 dias, Capivariano na quinta-feira, no final de semana, clássico contra o São Paulo, aí segunda-feira o time já viaja para Santiago, no Chile, e depois, no dia do jogo, vai para a cidade de El Salvador, onde enfrenta o Cobresal pela primeira partida da Libertadores da América. Justamente por causa dessa maratona, o técnico Tite poupou alguns jogadores na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava, colocando em campo, por exemplo, o Williams, o Wilson, o Marlone, o Guilherme e também o volante Michael, que disputou a Copa São Paulo com o time júnior, ele que deve ser o titular, pelo menos nessa partida contra o Capivariano. O Tite, claro, vai colocar um time misto, pelo menos por enquanto, contra o Capivariano, deve alterar alguns jogadores contra o São Paulo, e aí sim, na semana da estreia da Libertadores, força máxima contra o Cobresal do Chile. O Edu Gaspar, ainda nessa entrevista coletiva, falou justamente sobre a liberação de Christian. Pelo menos por enquanto, nenhum clube o procurou, mas Christian e também Mendonça não fazem mais parte dos planos do técnico Tite, pelo menos para essa temporada. Os jogadores devem ser emprestados a outras equipes. O Christian, porque tem um salário muito alto, cerca de R$400 mil por mês, a dificuldade é um pouco maior para emprestar o jogador, mas o Fluminense estaria interessado no volante. Essas as informações do Corinthians aqui direto do CT Joaquim Grava. Amanhã a gente volta com mais do Timão. Combinado, Anitta? Feito, fechado. Obrigada. Não entende o Christian e o Mendonça não serem utilizados, Celso? Eu não entendo. Eu acho até o Tite tem o critério dele, é muito justo. A gente sempre destaca aqui que o Tite valoriza o mérito do atleta. Então, tem alguma coisa que a gente não sabe. Então, vai ter que averiguar. O Christian, desde que ele voltou com o salário alto, ele nunca conseguiu se firmar. Ainda assim, com a saída do Ralf, com a saída do Renato Augusto, imaginava que ele pudesse ter uma oportunidade, pudesse jogar. Não sei. E o Mendonça, convenhamos, pode ser por exemplo, ele não está abaixo do Romero, sabe? É um jogador de velocidade, é um jogador que poderia também ser utilizado. Não sei, sinceramente, tem algo aí que a gente vai ter que investigar, apurar nos bastidores, mas que não encaixa. Acho que são 2 jogadores que, para a realidade do Corinthians, poderiam ficar. Alguma coisa impede a permanência deles. Com certeza, você tem razão. E alguma coisa que a diretoria não quer dizer, né? Porque eu não acredito em disciplina, não acredito, porque tanto o Romero quanto... Aliás, o Romero não, o Mendonça, tanto quanto o Christian, são jogadores que a gente acompanha e sabe que são pessoas corretas, cumprem as ordens da diretoria. Quando entram em campo, procuram fazer o melhor
que eles podem, deve ser um outro tipo de problema, que a diretoria deveria vir a público e explicar, né? Isso aí é um defeito do Edu Gaspar e do meu amigo Alessandro e do querido Eduardo Ferreira, né? Que deviam chegar e falar, olha, é por causa disso que eles não vão ser aproveitados. Não tem mal nenhum. Se é bom, talvez não queiram ficar no clube também, pode ser isso, né? Não se adaptar no esquema do jogador, mas não acredito que uma coisa mais diferente disso, né? Um problema mais sério, não acredito. Mas o Corinthians vai ter uma maratona ferrada pela frente. E esse negócio de pegar o Cobressal, lá em Cobressal, não é fácil não, porque... No deserto, esse deserto aí, ele é um deserto em que o cobre, ele fica meio... as partículas de cobre ficam no ar. Então é um lugar muito seco, e você respira cobre. Você queira ou não, você respira cobre. Então tem umas manhas lá, né? Tipo assim, tem que tomar bastante líquido. Tem alguns lugares que é bom respirar só com oxigênio, outros lugares é bom não passar. Toda a mina de cobre, onde tem uma mina de cobre, né? É complicado você jogar. Então, não vai ser o adversário até que não assusta tanto, mas o que assusta são as condições onde vai ser o jogo. O Godoy, nosso querido Oscar Roberto Godoy, teve apitando perto do Cobressal. Deve ter esse jogo do Cobreloa, alguma coisa assim. Um jogo do Cobreloa, exatamente. Que é onde tem uma mina de cobre também, né? E aí, quando ele chegou lá, ele foi aconselhado pelo árbitro local, né, que era da Conmebol. Ele contou esse caso no Mesa Redonda, eu vou repetir aqui. Ele falou assim, olha, você não corra, você se preserve o máximo que você puder, senão você não chega até o final do jogo. E o que fez o Godoy? O Godoy ficou parado no meio campo. Ele falou que se fosse pênalti, se fosse impedimento, ele ia pelo bandeirinha. Ele ficou parado no meio campo e conseguiu fazer os 90 minutos. Mas mesmo assim sentiu. Então, quer dizer, você imagina correr atrás da bola 90 minutos, né? São esses lugares que a gente não entende. Como é que né? Os caras botam um jogo no lugar desse, né? Um jogo dessa importância. Bom, sem essas adversidades todas aí, o Palmeiras fechou os trabalhos na manhã de hoje para os jornalistas e no início da tarde viajou para encarar o Oeste de Itápolis em São José do Rio Preto. Osmar Garrafa acompanhou o embarque palmeirense. Boa tarde, Anitta. A delegação do Palmeiras embarcou agora há pouco para a cidade de São José do Rio Preto, aonde amanhã enfrenta o Oeste de Itápolis pela sequência do Campeonato Paulista. Esta será a terceira partida do Verdão no Campeonato Estadual. Até aqui, uma vitória jogando fora de casa e um empate no Pacaembu em 2-2 contra o São Bento. O técnico Marcelo de Oliveira comandou hoje pela manhã um treinamento fechado à imprensa. Os jogadores só conversaram conosco aqui no aeroporto de Congonhas antes do embarque. E Fernando Praz nos falou o que ele espera em relação à equipe no sentido de evoluir daquilo que foi apresentado, principalmente na partida contra o São Bento. A gente vai oscilar ainda, até pelo começo da temporada, pela questão física, mas eu acho que a gente tem condições de ser um time mais forte que o ano passado, com mais opções que o ano passado, com mais variedades que o ano passado em relação a jogadas e também um time muito mais competitivo e com mais qualidade, que ano passado a gente enfrentou muitos problemas e conseguimos superar muitas vezes pela dedicação, pela entrega. E esse ano eu acho que a gente tem condições de, junto com essa entrega, ter muito mais qualidade no desenvolvimento do jogo. O Leandro Almeida, depois do equívoco que acabou acontecendo na partida contra o São Bento, o Marcelo sacou da equipe, mas o relacionou. Emocionalmente, como é que está o jogador, como é que está o seu companheiro e como é que vocês estão dando esse apoio a ele? Mas o Leandro também, não foi a primeira vez que ele errou, assim como eu não fui a primeira vez que eu errei, o Vitor Hugo. Então a gente tem N exemplos no futebol. É claro que a gente prefere conviver sempre com os acertos, mas uma hora ou outra, mais tempo ou menos tempo, os erros vão acontecer. Óbvio que é melhor você ter uma regularidade, mas o erro faz parte da nossa posição e ainda mais a gente está ali atrás. Então o Leandro tem experiência suficiente para entender isso, para saber lidar com isso e usar isso, claro, como aprendizado para voltar mais forte. Bom, Anitta, o time viajou escalado, mas oficialmente não confirmado pelo técnico do Palmeiras. O que se sabe é que a equipe não terá o Leandro Almeida na zaga. Ele falhou contra o São Bento, foi sacado, mas está relacionado. Com isso, o Roger Carvalho deve aparecer no miolo da zaga palmeirense. Outras duas novidades a equipe deve apresentar em relação ao jogo contra o São Bento. O Zé Roberto e o Arouca, que foram preservados naquela partida, estão relacionados
condicionados e devem começar o jogo de amanhã contra o Oeste, repito, que vai acontecer na cidade de São José do Rio Preto. Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Chico, eu não quero voltar, não gostaria de voltar no tema, não, mas eu vou voltar porque a gente fala, e por favor, me compreenda uma comparação. A gente fala tanto do Tite, da preservação, da maneira do modo de gestão que ele utiliza. De conduzir as coisas. E confesso que eu fiquei muito decepcionado com a postura do Marcelo Oliveira em relação ao Leandro Almeida. Leandro Almeida errou? Errou. Ponto. Internamente se trabalha isso. Sabe, você chegar depois de um jogo, olha só, veja só, se ele não tivesse dado aquela coletiva, falado que ia tirar o jogador para deixá-lo treinando em separado, o assunto já tinha esquecido. Se ele tivesse falado assim, o Leandro Almeida é um jogador como nosso, que erra como qualquer outro jogador. Me desculpem, mas a falha que teve o Leandro Almeida não é diferente de um jogador que perde um gol na cara do gol. Ou vai me dizer que nenhum atacante do Palmeiras perdeu gol debaixo do gol nos últimos tempos? E aí alguém crucificou o rapaz depois que terminou o jogo? Quer dizer, então eu acho que foi de uma maneira infeliz, sabe? E um técnico como ele, experiente, campeão brasileiro, não poderia vacilar dessa maneira. Então, quer sacar o Leandro Almeida? Que sacasse o Leandro Almeida, mas de uma maneira muito sutil. Acho que faltou respeito ao jogador. A falha foi grosseira? Foi grosseira. Mas qual é o jogador que nunca falhou? O Oliver Kahn falhou numa final de Copa do Mundo contra o Brasil, depois de fazer uma Copa maravilhosa. Na cara do Ronaldinho. Pois é, quer dizer, então, sabe, é uma questão... Então, jogou o rapaz para os Leões. Mas foi tido o melhor goleiro da Copa. Então, a gente está falando de um profissional. Então, sinceramente, um erro que pode custar o ambiente do Palmeiras. A gente sabe que tem muita gente que joga, que depois passa a ver o comandante de uma outra maneira. Porque, poxa vida... Sabe, não precisava expor o jogador dessa forma, por mais que o erro, repito, todo mundo viu, né? Foi um erro grosseiro, mas que acontece. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho assim, o Marcelo Oliveira com isso pode ter perdido uma coisa muito importante para um treinador, que chama-se vestiário. Técnico bom de vestiário, Tele Santana. Técnico bom de vestiário, Tite. Técnico bom de vestiário, Mano. Agora o Marcelo Oliveira, será que é bom? Não sei não. Gente, o Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde e o Celso daqui a pouquinho... No Jornal da Gazeta com o esporte, é claro. Até já. Tchau, gente. Até amanhã. Um grande abraço.